é o sentido que atribuímos a uma experiência curricular quando a denominamos de formação? A ideia de formatividade como conjunto de condições, mediações, experiências e formulações implicando o fenômeno da formação estaria inaugurando a construção de um campo de provocações dirigidas ao currículo? Muitas faces da reificação curricular se plasmam e se transmutam em meio às emergências de um contemporâneo instituinte e intenso de currículos outros, sem qualquer ilusão de que afastamos muitas das iniquidades que há séculos fazem do currículo uma máquina de pasteurização, hierarquização e exclusão. O currículo, nosso príncipe e suas aparições, perdeu algo do seu rumo historicamente projetado diante de tantas, várias e profundas provocações. Nem sequer sabe mais onde se localiza sua torre de marfim. Por outro lado, experiências formação produzem singularidades e buscam tenazmente achar o seu caminho de Damasco. E assim percebemos algumas tensões. Como compreender e mediar a formação? Levando em conta o atual poder de configuração da educação pelo currículo, por que nos contextos de reflexão e prática o currículo e a formação nunca se falam? Como poderíamos efetivar, nesse caso, uma perspectiva relacional? Como compreender a formação enquanto um fenômeno que se realiza implicando e entretecendo o existencial, o sociocultural e o pedagógico? O caráter, ao mesmo tempo autopoético, praxeológico e relacional, que identifica profundamente o fenômeno da formação como fenômeno inerente ao sujeito social e culturalmente mediado, é negligenciado, simplificado ou fica nos âmbitos da confusão. O que poderíamos denominar de formação? Qual a relação que se estabelece entre a formação e seu desenvolvimento? Não cabe mais pensar a formação como uma coisa esterodeterminada, como ação para completar, reajustar, retificar existências ou um simples atendimento de demandas burocráticas. Não dá mais para viver as práticas de formação ingenuamente, sem questionamentos ou se satisfazendo com questões curtas e rapidamente fechadas em respostas fáceis e reconhecidas como evidentes. Faz-se necessário se dirigir à formação como um fenômeno a se descobrir. A formação não se enquadra na lógica da montagem de um produto fabril, onde se exerce um rígido controle de entrada e saída da desejada qualidade em série. Assim como ela não se atualizaria de maneira absoluta como os produtores e seus ideários desejariam a priori. Faz-se necessário pontuar que a formação deve nos remeter predominantemente, mas não só, às experiências formativas de sujeitos concretos em cenários curriculares. Por mais que saibamos o quanto é importante pedagógica, cultural e humanamente compreendermos e contrastarmos experiências de formação que se realizam nos diversos espaços socioculturais, suas referências e intencionalidades formativas, porquanto a educação não tem e não produz absolutamente e sempre o mesmo sentido, levando em conta a diversidade dos grupos humanos, suas necessidades e orientações ideológicas. Os atos de currículo fazem parte da praxe formativa, trazem o sentido de não encerrar a formação num fenômeno esterodeterminado pela mecânica curricular e suas palavras de ordem. Por consequência, não vislumbram os formandos e outros autores da formação como meros atendentes de demandas educacionais, tampouco aplicadores de modelos e padrões pedagógicos. Da mesma forma,
A ideia de atos de currículo, por Macedo, 2011, não vincula as realidades antropossociais como sendo produtos de pessoas, julgando-as pelo que fizeram enquanto indivíduos, mas focam as análises nas suas atividades como um subsídio construcionista importante para compreendermos a ordem social acontecendo. A potência práxica no conceito de atos de currículo vinculado à formação é, ao mesmo tempo, uma maneira de resolução epistemológica para compreendermos a relação profundamente implicada entre currículo e formação, bem como um modo de empoderar o processo de democratização do currículo, como uma experiência que pode ser singularizada e socialmente referenciado. Coerente, então, é imaginarmos o currículo e a formação como realizações vinculadas, entretecidas, implicadas aos âmbitos da intimidade e da negociação, porque produzidos por atores, segmentos sociais, suas histórias, intenções e interesses sempre em relação.